Olá! Entre pandemia e doenças que a gente tem muito falado, uma hiperendemia ataca a sociedade há muitos anos, a violência contra mulheres. No Brasil, o quinto país com maior número de feminicídios no mundo, uma lei que completa apenas 15 anos trouxe mais proteção às vítimas de violência, mas infelizmente os casos não cessam e até aumentaram com o isolamento social. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Débora Pitirilo. Débora, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada, Paula, um prazer. Eu vou começar falando sobre a lei que tem um período ainda muito recente, né? Desde que ela foi criada, apesar de 15 anos, em termos de lei, ainda é um período assim relativamente recente, mas já dá para a gente perceber como é que a sociedade tem reagido a essa legislação. Na sua avaliação, o que dá certo da Lei Maria da Penha e o que ainda não deu certo com relação à aplicação da legislação na sociedade? Certo. Com certeza é um avanço, né, em relação aos direitos humanos das mulheres, né? Se a gente for comparar a situação das mulheres no Brasil antes da lei e agora, nós temos muito mais formas de proteção, né? Então, a primeira coisa é um reconhecimento de que a violência doméstica é uma forma específica de violência que precisa ser encarada à parte, né? Ter uma forma própria de lidar com o problema, ter, como dizer, instituições e atores que estejam preparados para lidar com esse tipo de situação, né? Então, essa com certeza é a principal diferença, você reconhecer que é um problema que é público, né? Não é um problema só de um casal ou outro, de um homem que é violento sozinho, né? É um problema que é social. Então, essa é a principal diferença, eu diria, com relação ao período anterior. E a existência, né, de uma rede de proteção, né? De você ter vários órgãos que a mulher pode ir atrás, não só para denunciar uma situação de violência, mas para receber outros tipos de orientação, receber uma orientação jurídica sobre como lidar com o agressor dentro de casa, receber uma orientação sobre os seus direitos, se ela pode receber uma cesta básica, um treinamento para se qualificar, coisas desse tipo que antes não existia. E agora, com esse reconhecimento da lei, né, de que essa é uma situação que precisa ser enfrentada, a gente consegue amparar essa mulher. Agora, em termos de desafios, eu diria que ainda é muito difícil, até mesmo nas instituições que devem receber essas mulheres, ter um atendimento um pouco mais sensibilizado, né? A Lei Maria da Penha, ela tem todo um aspecto de prevenção da violência, né? Antes da mulher virar uma vítima. E esse eu avalio que é o caráter mais que foi deixado de lado, digamos assim, né? Porque a parte de educação, de mudança de mentalidade, né? Principalmente dos homens, para como se relacionar com mulheres, como ver na mulher um igual, né? Uma pessoa que tem o mesmo tipo de direitos que os homens. Essa parte a gente ainda está engatinhando, né? Tem alguns projetos, tem alguns programas, mas são pouco contínuos, tem pouco investimento, tem algumas resistências, né, em certos setores da sociedade, de se debater a questão do gênero, né, principalmente com as gerações mais jovens. Então, acho que esse é um aspecto que a gente ainda precisa melhorar, né, de conseguir encarar mesmo as mulheres como um igual, né, alcançar a igualdade de gênero. Sobre essa questão da conscientização, na sua avaliação, a lei aplica bem aquela parte do tratamento, né, dos agressores, ou você acha que ainda também algumas varas, né, quando vão decidem que o agressor tem que fazer um tratamento psicológico, trabalham com rodas, né, de conversas entre os agressores, eles têm como se fosse um treinamento para reaprender, né, essa questão afetiva, né, como se tratar mulheres, e a igualdade, tudo que muitas vezes ele não aprendeu com a família, no crescimento dele, todo o histórico. Mas você acha que isso talvez falte ainda e é por isso que os números ainda mostram que são cada vez maiores, apesar da lei? A gente vê que são poucos os municípios que oferecem esse tipo de serviço,
né? É mais comum você punir o agressor com algum tipo de multa ou mesmo com a prisão do que você encaminhá-lo para esses grupos de conversa, acompanhamento psicológico e coisas desse tipo, né? Então, é algo que realmente ainda não é padronizado, não é tão comum de encontrar. Tem muitos serviços que são opcionais, né? E que às vezes é difícil até, porque você não pode obrigar uma pessoa a fazer um tratamento, né? Ou mesmo participar de uma roda de conversa. Precisa ter uma conscientização anterior, né? Você mostrar para esse agressor que para ele conseguir até ter outros relacionamentos, né, no futuro que sejam saudáveis, né? Que ele possa construir mesmo uma família para ele precisa ter essa nova postura, né? Então, ainda são poucos, né? São poucos os órgãos que oferecem, são poucos os municípios, mas os que existem têm sido bem avaliados pelos especialistas, né? Tem alguns estudos que falam sobre essas, principalmente as rodas de conversa, né? Um ambiente em que você tem homens falando com homens sobre essa situação, uma pessoa que orienta ali a discussão, tentando desconstruir certos mitos, né? Certos estereótipos de gênero que são muito arraigados, né? Faz parte da cultura brasileira e que estão sendo constantemente debatidos, desconstruídos. Então, essa ideia de que a mulher precisa estar sempre à disposição do homem, que a vontade do homem deve prevalecer dentro de casa, tudo isso a gente aprende, né? Tanto dentro de casa quanto nas escolas, nas relações com os pares. Então, é preciso ter esse momento de reflexão, né? Para o homem conseguir entender por que isso é errado, por que ele não pode agir dessa forma. Não só porque ele corre o risco de ser punido, de ser preso, não só porque a lei diz que é errado, né? Ele precisa entender a motivação por trás, né? Precisa entender esse princípio da igualdade para conseguir se portar de uma forma mais saudável, de uma forma mais adequada nos seus relacionamentos futuros também. Outro aspecto que a gente verifica é que o aumento dos casos, tanto de agressões quanto de feminicídio, tem aumentado durante a pandemia, o isolamento social, né? Você acredita que também a aplicação da lei, muitas vezes, a punição, falta uma punição mais rigorosa? Por que esses homens não param de matar as mulheres? Eles não têm medo de matar? O que você avalia como, nesse caso, que cria aí uma falha para que esse número não tenha uma redução assim, com a lei, mesmo sendo uma legislação entre as 3 melhores do mundo que a gente tem, né? Certo. Com relação ao feminicídio, é importante pontuar que é uma legislação ainda mais nova, né? Então, esses aumentos que a gente observa nem sempre é um aumento dos casos, mas é um aumento da classificação, né? Antes de você ter essa categoria, né, de feminicídio, você classificava isso como um homicídio comum, como qualquer outro, né? Então, fazer essa comparação precisa aí de um tempo, né, de uma linha histórica um pouco mais longa para a gente tentar observar tendências. E a própria, mesmo após a promulgação da lei, você precisa de uma orientação, uma formação para quem registra esses casos, para que ele se enquadre como feminicídio. Então, a gente sabe que tem alguns estados, por exemplo, que classificam qualquer homicídio de mulher como feminicídio, o que não está correto, porque o feminicídio é uma forma específica, né? Ele depende da motivação para o crime. Então, você precisa ter investigação primeiro. Se você classifica logo ali no BO, simplesmente porque houve o encontro de um corpo, por exemplo, ou uma testemunha viu, né, acontecer a situação, mas você não tem certeza de como foi a dinâmica do crime, não dá para classificá-lo ainda como feminicídio. Você precisa entender que é um caso que envolve a condição de gênero, então, porque tem, talvez, um marido que não aceitou o fim do relacionamento, casos de ciúme extremos, casos, né, de pessoas que não aceitam levar um não, coisas desse tipo, né? E isso vai configurar um feminicídio, mas outros casos, um latrocínio, por exemplo, em que a vítima é mulher, isso não configura feminicídio. Então, precisa ter também esse cuidado, né, na hora de classificar, porque senão você acaba inflando, né, uma cifra e é uma situação equivocada. Então, esses aumentos ainda é muito difícil de avaliar se é um aumento mesmo dos casos, se os homens estão matando mais mulheres, ou se é um aumento de classificação. Com relação... Pode falar? Pode falar. Com relação à punição, que você perguntou junto com essa pergunta,
essas motivações é que precisam ser consideradas, porque as pessoas não fazem cálculos quando elas vão cometer qualquer crime, né? Ela não pensa racionalmente nas chances que ela tem de ser pega, né? Se vale a pena ou não, faz um cálculo ali e decide. Muitas vezes, os casos de feminicídio ocorrem até numa briga, né, de casal, em que estoura, né, vai escalando. Tem vezes que não, tem vezes que é planejado, de fato. Mas são situações muito complexas em que é difícil você ponderar simplesmente o fator medo de punição, né? Claro, a gente sabe que a impunidade no Brasil ainda é alta, e principalmente em casos de homicídio, é difícil você descobrir quem é o autor, né? Tem pouca investigação, tem pouco trabalho investigativo ainda, mas eu acho difícil colocar na conta só da impunidade essa avaliação, sabe? Pensar que a punição para matar a minha namorada é baixa, então eu vou matar mesmo assim, sabe? Eu acho que é um pouco complicado ir por aí. Mas com certeza é um elemento que contribui, né? As pessoas sabem de situações de impunidade, sabem de situações em que o caso não é levado à frente, e isso pode, claro, contribuir. Mas é um pouco mais complicado, eu diria. Acho que tem muita questão afetiva mesmo, né? A gente mostra que o psicológico da pessoa, então, tem que ser mesmo tratado, tem que ter uma atenção especial do poder público, porque ele prevalece sobre qualquer lei. Então, é uma coisa a considerar, né? Agora, um dos instrumentos que mais se destacam dessa lei, com certeza, são as medidas protetivas. E você tem um estudo, né? Está fazendo um estudo sobre essa questão das medidas protetivas. Fala um pouquinho sobre esse instrumento. Na minha avaliação, e eu acho que que a gente mais vê nos jornais, são as medidas protetivas. É um instrumento que efetivamente protege em muitos casos, e talvez, eu acredito, isso a gente pode ter empiricamente aí por meio da pesquisa, que foram evitados diversos assassinatos por causa de medidas protetivas, assim como em algumas falhas dessas medidas não houve esse êxito. Mas fala um pouquinho desse seu estudo e sobre como você considera hoje essas medidas para a importância dessa lei. Sim, com certeza as medidas protetivas são fundamentais na proteção contra a violência doméstica. É importante falar que a lei, ela prevê vários tipos diferentes de medida protetiva, né? A gente conhece muito, ouve falar muito da questão do distanciamento, né? De afastamento do agressor do lar, de ter ali uma distância, né? 200 metros de distância que o agressor não pode se aproximar da mulher. Mas existem outras medidas, né? O pagamento de pensão, né? Alimentícios para quando tem filhos e tal. Isso também é medida protetiva. A colocação em cursos de profissionalização também são medidas protetivas previstas na lei. No caso da pesquisa que você mencionou, que a gente está desenvolvendo no núcleo, a gente busca investigar qual que é o papel das guardas municipais para lidar com esses casos de medidas protetivas. Então, o que a gente tem visto é que a Guarda Municipal faz um convênio, né, com os juizados ou mesmo com a Delegacia da Mulher, para que quando há um caso em que o juiz emite, né, essa medida protetiva de afastamento do lar ou do distanciamento, a guarda recebe essa notificação e ela vai até essa mulher para explicar como que funciona o serviço. Em geral, é um serviço chamado de Ronda Maria da Penha ou Patrulha Maria da Penha, que busca patrulhar mesmo, né, com um carro específico da guarda para esse tipo de situação, os arredores das moradias das mulheres que estão com essas medidas. Então, eles passam, e a ideia é um pouco dissuadir, né? O agressor sabe, né, que essa mulher está sendo acompanhada, que ela não está sozinha, né? Isso é um ponto muito importante em relação a todos os dispositivos previstos na Lei Maria da Penha em relação à violência doméstica. A rede de amparo que essa mulher tem, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o agressor ele vai afastando a mulher do seu convívio familiar, do seu convívio com os amigos, né? E que isso tudo vai deixando ela mais fragilizada, mais difícil dela sair dessa situação. Então, a ronda, ela acaba servindo como uma forma de mostrar para esse agressor que essa mulher não está sozinha, mas também mostra para a própria mulher que tem serviços à sua disposição, que ela tem aonde recorrer,
né? Então, conversando com os guardas que participam desse tipo de programa, a gente vê que eles avaliam de uma forma positiva, eles veem que as próprias mulheres passam a confiar mais na instituição a partir do momento que ela vê que eles estão sempre ali mesmo, estão preocupados, não estão julgando a situação que ela vive, né? Não estão culpando ou revitimando essa mulher, né? Querendo, por exemplo, questionar por que ela ficou com essa pessoa, coisas desse tipo. Não tem mais isso, né? Então, ela percebe que ali é um órgão, né? Uma instituição pública que ela pode confiar e ela se sente mais protegida. Então, quando ela aí vê o treinamento importante dessas guardas, né, para terem esse olhar e essa atenção específica para esse público feminino. Então, tem que ter mesmo uma capacitação para esse tipo de trabalho, né? E, em geral, o que a gente tem visto, né, com os municípios que a gente conseguiu contatar, é que tem, né, pelo menos um treinamento inicial, né, para os guardas que vão atuar especificamente no programa. Então, geralmente, você tem um destacamento ali que ainda é pequeno, porque tem questões orçamentárias e tudo, mas você tem um destacamento de 5, 10 guardas que vão atuar exclusivamente nesse programa, e esses guardas passam por um treinamento antes de começar a participar mesmo das rondas, né? Então, isso facilita até no tratamento, como ele vai falar com essa mulher, como ele vai, né, mostrar que está ali para ajudá-la. E além de fazer essa ronda na casa, a mulher também pode ligar sempre que ela estiver se sentindo, né, ameaçada, que ela acha que alguma coisa vai acontecer, ela tem um canal ali mais rápido para ativar esse serviço, e aí eles vão até a moradia ou onde ela estiver. Não precisando daquela parte que vai para o juiz, que faz o boletim, é só ela ligar, exatamente. Ela tem algo mais... Olha, isso é interessante, né? Porque o que acontece muitas vezes o juiz demora muito para liberar essa medida protetiva e a mulher está correndo risco diariamente, até, né? E é isso que a minha outra pergunta seria com relação a isso. Com o isolamento social e a gente tendo que fazer tudo mais ou menos eletronicamente, os boletins de ocorrência também são eletrônicos. Como é que fica essa questão, né? Elas devem achar aí um grande entrave para fazer qualquer tipo de denúncia. Como é que fica essa denúncia nesse momento e que elas têm que recorrer à internet e depois sim conseguir uma proteção, né? De fato é uma limitação, porque não são todas as mulheres que têm acesso à internet, né? E por isso que volta aquilo que eu falei anteriormente sobre a rede de apoio da mulher. Às vezes, numa situação comum em que a gente pode, né, circular normalmente, a própria mulher não faz a denúncia porque ela está ali, né, numa situação em que o agressor está sempre em cima, enfim, ela não tem uma liberdade, né, para fazer essa denúncia. Mas ela consegue comentar alguma coisa no médico, quando ela vai numa consulta, por exemplo, né, ela consegue comentar ali com, sei lá, o porteiro, enfim, alguém com quem ela tem um mínimo de confiança, que ela consegue externalizar, e essa pessoa vai fazer a denúncia por ela, que é previsto também, né? Ela não precisa ser só a vítima a fazer a denúncia. No caso do isolamento, ficou mais difícil, né? A mulher já está fisicamente isolada também dessa sua rede de proteção. Então, de fato, a gente observou que teve, ao mesmo tempo que teve um aumento de casos, né? Não necessariamente as mulheres conseguiram chegar nesses serviços, né? Todas essas tentativas, né, de botão de pânico, aplicativos de denúncia, o próprio boletim online, é uma vantagem, né? A pessoa não precisar ir diretamente até a instituição, mas ela acaba sendo limitadora para quem não tem condições de acesso, né? Então, nos grandes centros urbanos talvez não seja um problema tão grande, mas em certas classes sociais, em certas regiões mais afastadas, até onde os sinais não são tão bons assim, né? Enfim, de fato, essa mulher não tem o acesso aos seus direitos como é previsto pela legislação. Uhum. Agora, com relação ao estudo de vocês, a ideia é, depois desse estudo, vocês sugerirem algum tipo, o núcleo mesmo, sugerir algum tipo de política pública voltada especialmente para essa guarda municipal, que de repente seria uma ideia interessante para sugerir, né, para os executivos o investimento nesse tipo de guarda feminina para cuidar desse público, né? Isso reduziria muito, na verdade, entraria na prevenção e reduziria muito casos
que levam a um serviço muito maior do próprio poder público, né? Quando essa mulher é agredida e sofre todo o processo que é após a agressão, né? Vocês pretendem, depois dessa conclusão desse estudo, levar isso, mostrar isso de alguma forma para que esse estudo seja levado em consideração na hora de serem formuladas algumas políticas públicas, melhorar isso? A ideia de, sempre que a gente faz esse tipo de pesquisa, né, a ideia é amparar, né, tanto os movimentos feministas, movimentos de direitos das mulheres, legisladores que já atuam na causa, né, parlamentares que têm interesse nessa temática, porque subsidia, né, dá argumentos para conseguir transformar em política pública. Infelizmente, passa da nossa alçada, né, transformar o conhecimento que a gente produziu em política pública. Mas a ideia é justamente fazer um diagnóstico do que já existe, né? A gente sabe que tem iniciativas muito interessantes dos próprios municípios, porque são ali a guarda municipal, os órgãos municipais, são aqueles que conhecem melhor a situação local, né? Então consegue pensar a sua realidade, sabe como que é a sua população, se as mulheres vão ter acesso à internet ou não, por exemplo, se a mulher vive num local em que a polícia não consegue entrar, por exemplo. Então, eles já conseguem desenhar a política pensando nesses casos. Então, a ideia é aprender com o que os municípios já produzem e tentar sugerir melhorias a partir também das leituras que nós temos, conhecimentos que nós temos de outras realidades, mesmo fora do Brasil, né? Então, partir da nossa literatura sobre essa temática e, em conjunto com o que já existe, propor melhorias para esses programas que já existem e servir de exemplo também, né, para outros municípios que estão pensando em criar suas patrulhas poderem se inspirar, né, saber de casos que já existem, como que funcionam, quais são, né, os principais desafios no dia a dia, para já poderem se anteciparem na hora de propor a realização do seu próprio programa. Fazendo uma analogia, é como se fosse o médico da família no SUS, né? É aquele médico mais próximo da comunidade, seriam os guardas municipais, as guardas municipais, fazendo esse trabalho mais próximo. Isso é bem interessante. Agora, falando no geral, né? A partir desse momento, a mulher foi agredida, ela precisa sair de casa, precisa de um amparo financeiro, alimentício. E aí vem essa outra parte. A gente vê muito o terceiro setor atuando nisso, ajudando de alguma forma essas mulheres, né? Mas a gente ainda sente uma certa carência de ações no pós-agressão, né? Por isso que muitas retornam para os lares. Vocês identificam isso também? Escutam isso das guardas municipais, dessa falta de apoio no pós, né, agressão? Porque a partir do momento em que elas são agredidas e que elas precisam serem retiradas do lar, aí a guarda municipal já não pode mais atuar, entra um outro grupo que deveria ser um grupo multidisciplinar. Como é que você avalia isso em conjunto com o estudo que vocês estão fazendo? Sim, é muito importante essa rede de proteção, né? Então, só ter mesmo essa medida punitiva para o agressor e não pensar em como ajudar essa mulher a não voltar para essa situação é muito importante. Então, a gente tem os centros de atendimento especializados à mulher, temos as casas-abrigo, as casas de acolhimento provisório, mas ainda são poucos no Brasil, né? A gente sabe que estão concentradas geralmente nas grandes capitais, nas grandes cidades. Os municípios menores, os municípios de interior não têm tantos esse tipo de instrumento, né? Então, é algo que precisa ser investido, não dá para só... É claro que é muito importante o terceiro setor, contar com esse tipo de apoio, mas precisa ser uma política pública, precisa vir do Estado, né? Porque é isso, em cidades em que não tem o terceiro setor estruturado dessa forma, tem que ter o Estado, né? Depender desse outro ator acaba limitando, né? Acaba atrapalhando e é algo que está previsto na legislação, né? Então, realmente precisa haver esse investimento. Nos municípios que a gente está desenvolvendo a pesquisa, a gente observa que isso ainda é um entrave, né? Essa dificuldade de conciliar diversos setores para fazer uma política unificada intersetorial, ainda é uma dificuldade na gestão pública, por questões orçamentárias, por questões, às vezes, até de desconhecimento da rede, né? Então, ainda precisa de ter o avanço nessa parte de ser uma política intersetorial, de considerar que essa mulher ela precisa do atendimento
que é multidisciplinar, que vai ter médico, que vai ter psicólogo, que vai ter orientação jurídica, que vai ter treinamento profissional. E é necessário também pensar nos tipos de treinamento que você oferta para essa mulher. Porque muitas vezes os poucos treinamentos que existem, eles ainda são muito baseados nos estereótipos de gênero. Então, você vai dar treinamento para, por exemplo, costureira, auxiliar doméstica, coisas do tipo que não é nenhum problema, mas é limitador. Você não oferece outras formas, né, outras qualificações possíveis para essa mulher conseguir ter mesmo uma estabilidade financeira que permite, né, que ela se desligue de uma vez por todas dessa relação abusiva, principalmente quando há filhos, né, que a mulher vai se sentir quase que numa obrigação de continuar nessa violência por medo de que falte algo aos seus filhos, né, que fique sem alimentação, que fique sem escola, enfim, até mesmo que fique sem a figura paterna, né, às vezes existe ainda essa forma de pressão social, né, para que tenha essa família nesses modelos e a mulher acaba mantendo esse relacionamento, mesmo sabendo que é ruim para ela tem consciência, mas ela acha que assim ela está protegendo os filhos, né? Então, realmente é necessário ter um investimento maior nessas políticas, garantir, né, que essa mulher rompa o ciclo de violência, consiga se manter por conta própria, e é por isso que é importante todos esses órgãos que vão encaminhando, né? Porque não é de um dia para o outro que isso vai ser resolvido, precisa ser uma política de longo prazo. Tá certo. E a gente espera que não precise de mais 15 anos, né, para a gente conseguir esse avanço. É lógico que a Maria da Penha é uma lei que é exemplo para o mundo e com certeza a gente salvou vidas com essa legislação brasileira, mas que a gente consiga aprimorá-la em um tempo mais curto, né? Para que a gente consiga. E que esses estudos sejam base para que políticos, né, e o executivo consigam traçar novas estratégias para que essa lei realmente chegue a quem precisa, a quem mais precisa, que são os mais carentes, né? Débora, eu agradeço muito a sua participação aqui, desejo que a Lei Maria da Penha traga essa redução de crimes no país, e essa foi a nossa conversa com Débora Pitirilo, que é pesquisadora da USP, sobre violência contra mulheres. Se você quer rever esse programa ou outros programas, acesse senado.leg.br/TV Senado ou o nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui, até o próximo Cidadania Mulher.